Aí, tá gravando agora. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Hoje, excepcionalmente, a nossa aula vai ser só gravada, né? Não podemos fazer ela ao vivo, por conta aí da queda dos serviços do Facebook, né? Incluindo o WhatsApp. E aí dificultou tudo, né? Mas ninguém vai ser prejudicado, tá? A aula vai acontecer normalmente, tá gravado, né? Vocês estão assistindo aí agora de casa. E, gente, como eu não canso de ressaltar para vocês, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, agora principalmente que não vai estar no ao vivo, né? Essa aula, pelo fato de ser só gravada, quem tiver qualquer dúvida, não é, se não entendeu, é um assunto importante, é um assunto sempre cobrado em prova, tá? Eu peço que me mande mensagem no privado, né? E aí a gente vai esclarecendo qualquer dúvida. É um assunto muito legal, tá? Mas é um assunto que cai bastante, beleza? Então, nós vamos fazer aqui a aula, tá? E aí, quaisquer dúvidas que vocês tiverem, me mandem no privado, tá certo? Hoje a gente vai falar, acho que, igual eu já expliquei para vocês, né? É a classe de palavras mais importante, não é? Depois dos substantivos, né? A gente tem que os verbos são a classe de palavra mais importante. Lembra que eu sempre falo para vocês? Substantivos e verbos, né? Se tiver que estudar só essas duas coisas, entendam substantivo e depois verbo, certo? Por quê? O substantivo a gente já viu, né, que muitas classes de palavras dependem dele, né, concordam com ele. Então o substantivo manda no adjetivo, manda no artigo, certo? Os verbos, a gente vai ver aqui a função deles, mas a gente vai ver também que muitas classes de palavras também se relacionam com eles. Vamos ver então como que isso funciona, as principais características, não é? Como que essa classe de palavras então ela atua na frase, certo? Como é que ela é utilizada? Então, primeiro, ela pode ser usada de três formas, certo? Então, o verbo é uma palavra que exprime três coisas prioritariamente, certo? Ação, estado ou fenômeno da natureza. A gente vai por parte, vou explicar cada um, né? Bem detalhadinho para a gente não ter dúvida, certo? Então, vamos retomar o raciocínio, né? Se o substantivo, a gente exprime os nomes dos seres, a gente nomeia seres, né? Os adjetivos a gente caracteriza, não é isso que a gente já estudou? O verbo, ele vai exprimir a ação daquela frase, certo? A ação daquela frase. Primeiro item aí, ó, a ação daquela frase. Segundo, o verbo pode exprimir aqui pra gente o estado. O que é o estado? A gente já vai ver. Ele atribuindo uma característica, não é, para o sujeito. Então ele não vai exprimir uma ação nessa segunda função dele aí de estado, tá? Ele só vai atribuir uma característica, conforme a gente vai ver bastante exemplo aqui. Ou exprimir um fenômeno da natureza, certo? A gente também vai ver exemplos aqui. Aqui os verbos de ação, ou seja, né, daqueles três tipos, ação, estado ou fenômeno da natureza, agora a gente vai ver os verbos de ação, né? Primeiro os verbos de ação. Ó, todas essas palavras que eu grifei aí, deixei em negrito, tá? São os verbos das orações, são os verbos das frases, tá? Esses verbos são verbos de ação. Como assim, Guilherme? Verbos de ação. São as palavras que exprimem a ação naquela frase. Beleza? Eles exprimem aqui a ação daquela frase. Vamos ver essa primeira, ó. O criado abriu o portão. Certo? Olha a palavra que eu grifei aqui, que eu destaquei, certo? É a ação da frase. Imagina então, o criado abriu o portão. Quer dizer, ele praticou aquela ação de abrir. Alguma coisa aconteceu aí. O que aconteceu? Ele abriu o portão. Então, o abriu é a ação dessa frase. Como que chama essa palavra que está exprimindo para mim a ação da frase? Verbo. Certo? Então, se eu perguntar para vocês qual é o verbo dessa frase, vocês vão me responder abriu. Tá bom? Olha de baixo. Não corri o suficiente. Gente, qual que é a ação dessa frase aqui? Não pode ser o não, não pode ser o e nem o suficiente. Só pode ser o corri. Certo?
Então, o corri, nesse caso aqui, é a palavra que está exprimindo, olha só, a ação da frase. Beleza? É a palavra que está exprimindo a ação da frase, ou seja, o verbo. O corri nessa frase é o verbo da oração, é o verbo da frase. Tá certo? Então, se eu perguntar para vocês, identifiquem os verbos dessas duas frases. Então, vocês já têm abriu e o corri, certo? Os dois verbos, abriu e corri. E ambos aqui são verbos de ação. Eles exprimem a ação que está acontecendo naquela frase. Fechado? A Aline fez todas as tarefas. Então, olha aqui, ó. A Aline fez. Qual que é a ação que está acontecendo aqui nessa frase? Ó, fez, ela fez todas as tarefas. Certo? Então a palavra que está exprimindo a ação dessa frase é a palavra fez, ou seja, o verbo dessa frase é o fez, tá bom? Quando eu falo o verbo dessa frase, não significa que as frases só podem ter um verbo, não é isso, tá bom? Aqui a gente está aprendendo somente a identificar o verbo, ou seja, bater o olho do jeito que vocês já fazem com o substantivo, com o adjetivo, agora a gente também vai fazer com os verbos. Bati o olho ali, eu já sei que aquela palavra é um verbo. Porque, nesse caso, ela está exprimindo a ação da frase. Certo, galera? Os alunos estudaram muito para a prova, né? É o caso de vocês, não é isso? Os alunos estudaram muito para a prova. Qual que é a ação que está acontecendo nessa frase aqui, galera? Os alunos estudaram muito para a prova. Essa é a ação da frase. Se essa é a ação da frase, essa palavrinha que exprime a ação é o verbo, tá bom? Um verbo de ação, porque ele exprime uma ação. Eles estudaram, é uma ação, tá bom? Essa invenção não funcionará. Olha aqui o verbo. Cadê a ação da frase? Funcionará. Beleza? Então, esse funcionará aqui é a ação da frase. Logo, funcionará é o verbo. Beleza, galera? Vamos lá, então. Bom, então vocês viram lá, né? O verbo é a palavra que exprime a ação. Nós já vimos. Estado. Vamos entender melhor esse estado aqui, certo? O verbo de estado, ele pode ser chamado também de verbo de ligação. Por que verbo de ligação? Nós já vamos ver. O que a gente precisa entender aqui? Ele é diferente do verbo de ação, porque ele não exprime uma ação. Beleza? Diferente desses aqui que são verbos de ação, que a gente viu no slide anterior, o verbo de ligação, ele não exprime uma ação. Guilherme, mas se ele não exprime uma ação, o que ele faz então? Primeira frase aqui, ó. Ele atribui uma característica pro sujeito. Certo? Ele vai atribuir uma característica ao sujeito. Beleza? Então, o que a gente pode entender aqui? Ele não exprime uma ação. Ele, na verdade, liga o sujeito da frase com a sua característica. Ele é uma ponte entre o sujeito e a sua característica. Tá bom? Vocês devem lembrar da época da escola, o professor com certeza mandou vocês decorarem essas listinhas de verbo, tá? Eu não vou fazer isso com vocês, tá? Nós já decoramos as preposições na aula passada, tá? Quando é para decorar, eu falo que é para decorar. Isso aqui não precisa, definitivamente não precisa decorar, tá bom? Porém, eu vou citar aqui alguns, certo? Porque não são todos os verbos de ligação que estão aqui, não são todos, tá? Isso aqui é uma lista só para exemplo, beleza? Não é uma lista aqui que contém todos os verbos de ligação que existem, tá? Mas os principais, que você já deve ter ouvido falar, que o seu professor mandou você decorar, né? São esses aqui, ó. Os principais. Verbo ser, verbo estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar e viver. Certo? Alguns exemplos, beleza? Mas sempre o que a gente tem que ter em mente? Que o verbo de ligação ou o verbo de estado, tá? Ó, o que é o estado? O estado, fala assim, nossa, qual que é o estado desse objeto? Certo? Quer dizer, eu estou te perguntando as características dele, certo? Então qual que é o estado desse copo? Ah, é um copo velho. Certo? É um copo, esse copo tá velho, esse copo tá feio, esse copo tá novo.
Beleza? Olha aqui, eu estou usando o verbo estar para atribuir uma característica para aquele sujeito, tá bom? Vamos ver exemplos, ó. Fernando estava doente. Note aqui o seguinte, todas as palavras que eu grifei aqui são os verbos, beleza? Só que esses aqui são verbos de estado ou de ligação, ou seja, eles sempre vão atribuir uma característica para o sujeito e não exprimir uma ação. Não tem nada acontecendo nessa frase aqui, percebem? Ó, Fernando estava doente, certo? O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando esse verbo estar, né, que está aqui na minha listinha, ó, segundo aqui da lista, tá? Né? Fernando estava doente. Ó, eu peguei uma característica que é doente e estou atribuindo ao sujeito que é o Fernando, tá? Nós vamos estudar com calma o que é sujeito, nós vamos aprender a identificar, tá? Mas, basicamente, sujeito é aquele termo, não é, na frase, sobre quem eu estou fazendo alguma declaração, sobre quem eu estou dizendo alguma coisa, tá bom? Nós vamos estudar isso mais a fundo, certo? Não se preocupem com isso, beleza? Então, ó, Fernando estava doente, beleza? Estou atribuindo doente, que é uma característica, né? É um adjetivo, lembra? Ao sujeito, certo? A maioria dos sujeitos, pessoal, essa função de sujeito ela é exercida pelo substantivo, tá? Ou por uma palavra substantivada, que tem função de substantivo, no caso aqui pode ser um pronome, por exemplo, esse nós, beleza? Então, para não ficar muito confuso, a gente pode entender o seguinte, não é? Que aqui, ó, eu tenho um adjetivo e aqui eu tenho o substantivo a que ele se refere, tá? O que o verbo de ligação faz? Junta os dois, tá? Junta o adjetivo ao seu substantivo, tá? Ou ao sujeito da frase que a gente vai estudar mais para frente, que é uma função que o substantivo pode exercer, tá bom? Então, como a gente ainda não estudou o sujeito, a gente pode pensar dessa maneira. Ele atribui uma característica ao substantivo ou a um pronome, tá? Que substitui, faz a função de um substantivo, tá certo? Então, ó, Fernando estava doente. Então, doente caracteriza Fernando. A palavra que liga o substantivo ao seu adjetivo é o verbo de, justamente, ligação, ou verbo de estado. Atribui um estado, não é, àquele sujeito ou àquele substantivo. Beleza? Nós éramos muito felizes. Percebem? Eu não tenho uma ação acontecendo aqui, certo? Eu não posso dizer que o verbo ser, nesse caso, nós éramos, é um verbo de ação, porque não tem nada acontecendo aqui. Ele só está fazendo o quê? Atribuindo um adjetivo, né, uma característica, a um nós, que é um pronome, né? Está exercendo aqui a função de um substantivo, ou é um sujeito da frase, tá? Então, nós éramos o quê? Qual que é a característica do nós? Felizes. Então, eu estou atribuindo uma característica ao sujeito, tá? A classe permanecia concentrada. Então, ó, eu tenho aqui o verbo de ligação, permanecer. Notem, não tem nenhuma ação acontecendo aqui. Eu só disse que a classe permanecia concentrada. Não tem nenhuma ação. Beleza? Então, eu não posso dizer que permanecer, nesse caso, é um verbo de ação. Não. O que ele está fazendo? Atribuindo uma característica à classe. Beleza? Olha a característica aqui. Então, sempre vai ter uma característica. Não vamos esquecer isso. Tá? Nos verbos de estado ou de ligação, eu sempre vou ter uma característica sendo atribuída ao sujeito. Tá? Ou ao seu substantivo, em outras palavras. É a mesma coisa. Tá? Deixa eu só explicar uma coisinha para vocês não confundirem, que é o seguinte. Tá, gente? Eu estou falando aqui de sujeito e substantivo, às vezes pode confundir a cabeça de vocês, tá? Então eu vou explicar melhor. Sujeito, ele tá lá na análise sintática, beleza? Lá na análise sintática a gente não estudou ainda, tá? Ele é uma função, certo? Vamos lembrar que antes da gente começar a estudar, eu expliquei para vocês que existem dois tipos de forma da gente olhar a língua, né? A análise morfológica, certo? E a análise sintática. Tá certo?
Quando eu estou falando de análise morfológica, que é essa que a gente está estudando e é o que o seu concurso vai te pedir, tá bom? Seu concurso não vai te pedir análise sintática, fica tranquilo, tá bom? Análise morfológica, eu estou falando aqui de classes de palavras, não só isso, né? Mas eu estou falando de classe de palavras, de formação de palavras, tá? Que é tudo que o seu edital vai te pedir, tá? Ou seja, tudo que a gente está estudando até agora está aqui na análise morfológica, beleza? Então, classes de palavras, até agora a gente já viu substantivos, adjetivos, preposições, agora nós estamos vendo verbos. Isso tudo está dentro das classes de palavra, aquelas 10 que toda vez eu dou a tabelinha, tá bom? Isso aqui a gente vai estudar depois também, certo? Ocorre que isso é uma forma de olhar a língua. Então, se eu pego assim, por exemplo, ó, o menino... nós já vimos artigos também. O menino estava feliz, certo? Quer dizer, se eu for fazer uma análise morfológica, que é essa que a gente está aprendendo, o que eu vou ver aqui? Ó? Isso aqui é um artigo, não é? Isso aqui é um substantivo, esse aqui é um verbo, que a gente está vendo hoje, e esse aqui é um adjetivo, certo? Isso é uma análise morfológica olhando somente as classes de palavras, cada elemento um isolado do outro. Tá? O que a análise sintática olharia para essa mesma frase? Ó, o menino estava feliz. O que a análise sintática me diria? Bom, isso aqui é o sujeito, o menino. Então essas duas palavras, a análise sintática ela não olha palavrinha por palavrinha, ela olha termos da oração, certo? Ela olha por termos, por blocos, para ver qual que é a função daquele bloco na frase. Então ela já diria o seguinte, que o menino é sujeito, certo? Já diria que o estava feliz, aqui ó, é predicado, tá? Lembra lá do sujeito e predicado que vocês estudaram na escola? Isso não vai cair no seu concurso, por isso nós não vamos comentar disso daqui, tá certo? Só que olha que interessante, qual é a palavra da análise morfológica que na análise sintática desempenha a função de sujeito? É o substantivo, tá? Então, quando eu falo sujeito ou substantivo, tá? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que quando eu tenho uma estrutura dessa, ó, um verbo atribuindo uma característica ao sujeito, nada mais é de que um verbo ligando o adjetivo ao substantivo, tá certo? Ele está atribuindo um adjetivo para o substantivo, certo? Só que na análise sintática esses termos têm outro nome, mas é rigorosamente a mesma coisa. Eu espero que vocês tenham entendido. Quem não entendeu depois me pergunta, tá bom? Então, por isso que às vezes eu falo sujeito ou substantivo, porque quem desempenha na análise sintática a função do sujeito é sempre um substantivo ou um pronome, né? Eu posso colocar assim, eu estava feliz, certo? Aqui eu tenho... Ó, aqui na análise morfológica, se eu escrever assim, eu estava feliz, certo? O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter um pronome, que nós vamos estudar ainda, certo? Uma classe de palavras. Eu vou ter essa outra classe de palavras, que é o verbo, e essa outra aqui, que é outra classe de palavras. Então, eu tenho pronome, não é? Pronome pessoal, que a gente vai estudar, verbo e adjetivo. Certo? Então, ó, vou pintar isso daqui de amarelinho, né, para ficar mais claro, ó. Pronome, depois de verde, que é o verbo, certo? E opa. Isso. E o adjetivo, tá bom? Já na análise sintática, como é que eu vou analisar isso? Isso aqui, o eu é sujeito, beleza? O resto daqui da frente é, vou até dar um espacinho para não ficar muito, né, muito junto. Aqui é o predicado. Entenderam? São só nomes diferentes, formas de olhar diferentes para a mesma coisa, tá bom? Então, quando eu disser que o verbo de ligação atribui uma característica ao sujeito, a gente pode entender que ele atribui uma característica ao substantivo, né? Ou ao pronome. É a mesmíssima coisa, tá bom? Por enquanto é a mesma coisa. É claro que o substantivo ele pode exercer outras funções sintáticas, mas isso não vem ao caso, tá bom? Não cai na sua prova. Fica sossegado, tá bom? Então vamos lá, ó.
Eu ainda fiquei com fome. Quer dizer, eu ainda fiquei faminta, né? Lembra lá quando a gente estudou os adjetivos, né? Eu tenho aqui duas palavrinhas, não é, desempenhando a função de um adjetivo, faminto. Isso chama locução adjetiva, né? Nós já estudamos isso. Duas palavras exercendo a função de uma. Então, eu ainda fiquei com fome, ou eu ainda fiquei faminto. Faminto é uma característica do eu, certo? Que é o sujeito dessa frase, certo? Então, o fiquei não exprime nenhuma ação, ele só está atribuindo uma característica ao sujeito. Fechado? Ficaremos honrados com sua presença, tá? Então quer dizer, ó, aqui eu tenho uma situação que é o seguinte, ó, ficaremos honrados com sua presença, não é? Então aqui eu tenho o verbo ficaremos, certo? Vou pintar ele de amarelinho. E aqui eu tenho a característica, o adjetivo, certo? Para quem que é esse adjetivo? É para um sujeito que está escondidinho aqui, ó. Nós. Porque quem é que ficaremos honrados? Só pode ser o nós. Beleza? Então, isso daqui tem um nome, né? É sujeito oculto, mas não se preocupe com isso, tá bom? O que é importante você entender? Que esse verbo, ele só está ligando o sujeito à sua característica. Ele atribui uma característica ao sujeito. É só isso que você precisa entender, tá bom? A diferença de verbo de ação e de verbo de ligação. Ó, André tornou-se uma pessoa quieta, silenciosa. Ó, eu tenho o verbo de ligação aqui, tornar-se, certo? Ele não está exprimindo nenhuma ação aqui. Não está acontecendo nada nessa frase. Não tem nenhuma ação acontecendo aqui. O que eu estou fazendo? Estou pegando esse verbo para quê? Para ligar o sujeito, que é André, esse substantivo próprio, tá? Que é o André, e estou atribuindo os adjetivos a ele. Quieto e silenciosa, certo? Então, ó, André tornou-se uma pessoa quieta e silenciosa. São características do André, tá? Como que eu fiz isso? Por meio de um verbo de ligação ou de estado. É a mesma coisa. Lembra? Ó, eu ando... Opa, Guilherme, mas espera aí. Ando é um verbo de ação. Você está andando. Calma aí. É aí que vai entrar a pegadinha da banca. É aí que pode ser cobrado de você a interpretação de texto. Então vamos com calma. Ó, eu ando muito pensativo ultimamente. Olha aí. Eu não estou falando que eu estou andando do verbo andar de ação. O que eu estou dizendo? Olha, ultimamente eu estou pensativo. Certo? Ele não está se referindo à ação de andar. Ele só está dizendo, olha, ultimamente eu estou muito pensativo. Eu ando meio triste, eu ando feliz, eu ando animado. Tá? É um verbo aqui que ele está num sentido metafórico, ele não está andando de verdade. Aqui ele só está me dizendo, olha, ultimamente eu estou pensativo. Tá? Para que ele está aqui? Ó, ele está aqui para ligar o eu, que é o sujeito, a sua característica, que é o pensativo, ou seja, ligando um pronome que exerce a função de um substantivo, tá? Conforme a gente vai estudar, e a sua característica, que é pensativo, tá? Então o que ele faz? Liga o sujeito, né, ou o pronome, à sua característica, ao seu adjetivo, certo? Ó, ele está dizendo aqui que o pensativo se refere ao eu. Quem é que está pensativo? Esse pensativo é característica de quem? Do eu. Tá? Então o verbo de ligação liga o eu, né, o sujeito, à sua característica. Beleza? Márcia continua perplexa com a situação. Então, de novo, eu tenho um verbo aqui que não exprime ação, não está acontecendo nenhuma ação. Beleza? Não tem nenhuma ação acontecendo aqui. Tá? O que eu estou falando? Que a Márcia, certo? Que é um substantivo e sintaticamente é o sujeito dessa frase, tá? Eu tenho o verbo, que não exprime nenhuma ação, e logo após o verbo, eu tenho uma característica da Márcia, certo? Que é perplexa. É uma característica dela, é um adjetivo, certo? O que esse verbo está fazendo? Ligando, né? Márcia, que é o substantivo, com a sua característica. Fechado? Bom, então, o terceiro tipo, né? Vamos só relembrar.
verbos de ação, eles exprimem uma coisa acontecendo, tem uma ação sendo praticada, tá? Verbos de estado ou de ligação, pode ser os dois, tá? Os dois nomes estão corretos. Verbos de estado ou de ligação, tá? O que eles fazem? Atribuem uma característica ao sujeito, tá? Ou ao substantivo, ao pronome, beleza? Ou ele exprime fenômenos da natureza, certo? Vamos ver lá, então, a última função do verbo, que é exprimir os fenômenos da natureza, certo? Olha lá, choveu muito essa semana. Olha essa palavra que eu grifei, choveu, beleza? É um fenômeno da natureza, choveu, choverá, certo? Aqui nesta região, venta muito. Não parece muito com aquele verbo de ação? Parece muito, não parece? Ó, choveu é uma ação, só que é uma ação que ninguém praticou. É uma ação que é um fenômeno da natureza, tá? Isso vai ter uma diferença sintática lá na frente, que eu não vou entrar agora, tá? Mas tem uma diferencinha, por isso que a gente faz essa diferenciação de verbos de ação e de verbos de fenômeno da natureza, tá bom? Mas, a rigor, os verbos de fenômeno da natureza, eles também exprimem uma ação. Poxa, choveu, né? Venta, anoitece, neva, não é? Enfim, amanhece, não é isso? Então, ó, aqui nesta região, venta muito, tá? Então, o venta aqui, ele está exprimindo uma ação, é a ação da frase, certo? Só que é um fenômeno da natureza, venta, beleza? No inverno, anoitece mais cedo. Tá? Então o anoitece aqui, não é? É a ação aqui que é um fenômeno da natureza, certo? Neva somente em algumas regiões do Brasil. Então olha aqui, neva, que é a ação sendo praticada aqui, só que é um fenômeno da natureza. E tudo bem, tá? O importante é eu saber identificar o verbo aqui. Então o verbo pode ser de ação, né? Exprimindo uma ação da frase. Pode ser de estado ou de ligação, atribuindo uma característica ao sujeito, que aqui a gente pode entender como substantivo e pronome, tá? Ou fenômeno da natureza, certo? Neva somente em algumas regiões do Brasil. Fechado? Bom, outras coisinhas. Agora, mais o aspecto formal do verbo, tá? Aqui eu divido os verbos em 3 conjugações, tá? A primeira conjugação, a segunda conjugação e a terceira conjugação. Guilherme, o que adianta isso? Quais são as características dessas conjugações? Vamos ver. Ó, os verbos da primeira conjugação são aqueles que, no infinitivo, ou seja, na forma originária do verbo, esses terminarem em ar, er e ir, certo? Isso é o infinitivo, nós vamos estudar o que é o infinitivo, se não hoje, na aula que vem, tá bom? Que no infinitivo termina em ar. Então, por exemplo, eu tenho amar, cantar, andar, tá certo? Namorar, morar, casar, certo? Viajar. São verbos que no infinitivo terminam em ar, tá certo? Os da segunda conjugação são aqueles que também no infinitivo terminam em er. Então, beber, comer, saber, aprender, beleza? Enfim, tem uma série de outros verbos aí terminados em er. Escrever, ler, isso tudo são verbos, não é? Que no infinitivo, ou seja, essa forma originária, quando você fala, é o verbo andar, é o verbo comer, tá? Que é a forma no infinitivo, eles terminam em er. Então aí são pertencentes à segunda conjugação, tá? E os verbos da terceira conjugação, que são os terminados em ir. Então, ir, próprio verbo ir, né? Partir, consentir, certo? Tem outros verbos aí terminados em ir também, tá? Mas só para dar um exemplo. Então, né? A gente divide os verbos em primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação, tá bom? Não existem verbos terminados em ur, por exemplo, tá? Primeira conjugação terminados em ar, segunda terminados em er e terceira terminados em ir. Beleza? Tranquilo até aqui, né? De boa. Agora, é o seguinte, isso daqui é muito importante, certo?
Então, vamos prestar atenção aqui. Se você está só me ouvindo, para e vamos ouvir com muita atenção, tá? Porque o que cai em concurso é isso aqui, certo? Como assim, Guilherme? O que vai cair no concurso são as flexões do verbo, tá? Vocês devem se lembrar daquela tabelinha. Os verbos, a classe de palavra verbos, ela é a classe de palavras variável, tá? Ela varia. Então ela não é estanque. Beleza? E não só varia, como é a classe de palavras que pode variar da maior, o maior número de maneiras possível, não é? Os verbos variam. Tá? Então vamos entender como é que eles variam, como é que eles se flexionam, é a mesma coisa, tá? Como assim, Guilherme? A gente viu lá, por exemplo, que o substantivo, né, lembram lá? Eles variam, não é? Em gênero, número e grau. A gente viu que os artigos variam em gênero e número. A gente viu que os adjetivos variam em gênero, masculino e feminino, número, não é? Singular e plural, e grau, comparativo e superlativo, certo? Os verbos, eles variam de várias formas, tá? Eles variam em modo e tempo, certo? E em pessoa e número, tá? Modo e tempo, pessoa e número, certo? Guilherme, como assim? Não entendi. Calma lá. Eu vou te explicar primeiro pessoa e número, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, ó. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pessoa e número. Vamos ver esses primeiro, tá? Primeiro, o que é pessoa? O que é um verbo variar em pessoa? Quando eu falo pessoa, eu estou falando das 3 pessoas gramaticais. Quais são elas? A primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa. Certo? O que significa isso? A primeira pessoa é quem fala. Certo? Nesse momento, quem é que está falando? Eu. Então, eu é primeira pessoa. Certo? Segunda pessoa. O que é a segunda pessoa gramatical? É com quem se fala. Ou seja, você, tu, vocês. Tá certo? Então, numa conversa, você sempre vai ter a pessoa que está falando naquele momento e a pessoa que está ouvindo naquele momento. Mas é só isso que tem numa conversa? Não. Sempre tem o quê? O assunto. É de quem você está falando. Certo? Então, ó, de quem se fala. De quem, gente? Ou do que, tá? Você pode estar falando né? Não necessariamente de uma pessoa, tá? Você pode estar falando de outra coisa, de uma novela, de um filme, enfim. Você sempre vai se referir a ele na terceira pessoa, certo? Só que vamos pensar no seguinte. Então, uma conversa ela é feita normalmente por quem fala, com quem eu falo. Então, tem que ter no mínimo 2 pessoas para eu ter uma conversa, né? E eu tenho que ter um assunto, a terceira pessoa, que é de quem eu falo, certo? Vamos entender isso. Quem fala, que é a primeira pessoa, pode ser um só, ou pode ser mais de um, não pode? Por exemplo, se você está apresentando um trabalho em grupo, beleza? Você está falando, mas o seu amigo vai falar também, quer dizer, o grupo está falando. Ou seja, não é uma pessoa só que vai falar, é mais de uma, não é isso? Por isso que a gramática faz essas divisões aqui de pessoa e número. Ou seja, primeira pessoa, eu tenho tanto a primeira pessoa do singular e a do plural. A primeira pessoa do singular é o eu. Tá? Todo mundo que fala eu está falando naquele momento, está se referindo a si próprio, ou seja, se referindo a quem fala, se referindo à primeira pessoa do discurso. Tá? Agora, se for mais de uma pessoa que esteja falando,
já vai ser o nós. Concordam? Bom, nós viemos aqui te comunicar, tananã, tananã, quer dizer, é a primeira pessoa, é quem está falando, só que é mais de uma, é plural, tá? A segunda pessoa, quer dizer, no caso, com quem eu estou falando, também, eu posso falar com uma pessoa só no singular e eu posso falar com mais de uma pessoa que vai estar no plural, certo? Ou seja, se eu estiver falando com uma pessoa só, é o tu, tá? Ô Guilherme, mas eu normalmente eu me refiro à pessoa com quem eu estou falando como você. A gente vai estudar essa questão melhor nos pronomes, tá bom? Que já está chegando, tá? Na aulinha de pronome a gente vai entender por quê e quais são as diferenças, tá certo? Então, mas gramaticalmente a segunda pessoa gramatical com quem se fala é o tu, e se eu tiver que me referir a mais de uma pessoa, por exemplo, eu estou dando uma palestra para uma plateia, eu deveria, segundo a gramática, me referir à plateia como vós. Guilherme, mas ninguém fala vós, a gente fala vocês. Correto, mas porque a gente fez umas mudanças na nossa língua, tá? E a gramática ainda não reconheceu isso. Tá? Então, gramaticalmente, quando a gente está se referindo a mais de uma pessoa, por exemplo, né, você entra na sala de aula, você vai falar com os alunos, a gente fala vocês. Mas gramaticalmente, a norma culta nos diz que a gente tem que falar que é o vós. Certo? Segunda pessoa do plural. E a terceira pessoa, que é de quem eu estou falando. Eu posso falar de uma pessoa só, ou posso falar de mais de uma. Eu posso falar de um objeto só, posso falar de mais de um objeto, de uma coisa. Ou seja, eu tenho também singular, não é? E também tenho o plural. Certo? Então, Guilherme, todas as pessoas têm singular e plural? Isso. O singular, a terceira pessoa do singular é ele ou ela, tá? E a terceira, tá? Falei segunda, né? A terceira pessoa. A terceira pessoa do singular é o ele ou ela. A terceira pessoa do plural, eles ou elas. Tá? Então é isso. Primeira pessoa, quem fala? Eu tenho primeira pessoa do singular e do plural. Então, ó, segunda pessoa, com quem eu falo? Eu tenho singular e plural, tu e vós. Terceira pessoa do plural, terceira pessoa do discurso, tá? Eu tenho singular e plural. Beleza? Vamos ver então, olha lá, ó. Por isso agora vocês vão conseguir entender esse quadrinho melhor, não é? O verbo, ele vai variar de acordo com a pessoa, não vai? Por exemplo, se eu falo, eu tenho o verbo pensar, não é? Se eu quero falar dele na primeira pessoa, eu, como é que eu vou conjugar ele? Como é que ele vai flexionar? Eu penso. E se eu quero me referir à pessoa com quem eu estou falando, ou seja, a segunda pessoa do discurso, tu, olha, tu pensas. Viu como ele variou? Já não ficou igual à primeira pessoa. E se eu estiver falando da terceira pessoa, ele ou ela, pensa. Beleza? Variou. Isso tudo no singular. Aí a primeira pessoa do plural, nós. Então, nós pensamos. Segunda do plural, vós pensais. Terceira do plural, eles pensam. Ó, então, só para a gente entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho um verbo, que é o verbo pensar. É um verbo de ação. Tá? E ele, o que eu estou vendo aqui? Que ele flexiona. Aqui, o que a gente está vendo? Diferente dos substantivos, adjetivos e artigos, ele não flexiona em gênero. Tá? Mas ele flexiona de formas diferentes. Olha o tanto, ele assumiu 6 formas diferentes aqui. Eu penso, tu pensas, ele pensa. Nós pensamos, vós pensais e eles pensam. Tá? Agora é o seguinte. Só um comentário, né? Vocês sabem, então, como eu disse, que a segunda pessoa não é muito usada aqui no Brasil. E quem usa errado. Ah, Guilherme, mas se eu for lá para o sul do país, o povo lá fala tu. Tá? Mas eles conjugam o verbo na terceira pessoa. Então eles vão falar, tu pensas? Não, ele fala, tu pensa.
Então, ao invés de usar o verbo na segunda, ele usa na terceira, igual a gente. Você pensa, tá? E ninguém usa vós, né? O vós aqui, ele é só, assim, fica um resquício do vós quando a gente está falando, escrevendo um documento para uma autoridade muito gabaritada, ou no discurso religioso, né? Quando a gente está se referindo à divindade, a Deus, por exemplo, não é? Venha a nós ao vosso reino, certo? Então eu estou usando aí o vosso reino, né? Me referindo a vós, a Deus, certo? Então, isso não cai em concurso. Não precisa se assustar com vós pensais, tu pensas, não precisa se assustar com isso. Não cai. A segunda pessoa não cai. Beleza? Eles não vão te exigir tu e vós. Certo? Pode ficar tranquilo porque a gente não usa. Ninguém usa vós, ninguém usa tu. Tá certo? Bom, é isso. Então, a gente viu aqui, ó, que o verbo está variando em pessoa, ele é diferente para cada pessoa e também é diferente no número, né? Quer dizer, a primeira pessoa pode ser eu penso no singular ou nós pensamos no plural. Então, ele variou em pessoa, né? Ó, eu penso, tu pensas, e também varia em número, singular e plural, tá? Singular e plural. Fechado? Antes de entrar na variação de modo e tempo, a gente tem que entender aqui o conceito das locuções verbais. Mas antes de eu retomar esse conceito com vocês, eu quero que vocês lembrem dessa palavrinha, locuções, que a gente já estudou, não é? Quando a gente viu os adjetivos. O que são locuções? Não é? É quando eu tenho mais de uma palavra exercendo a função que uma palavra normalmente exerce. Tá? Então, vocês lembram lá, por exemplo, do exemplo que eu dei agora há pouco, né? Eu fiquei com fome. É uma locução adjetiva, não é? Porque eu poderia ter escrito isso daqui com faminto, que é o adjetivo. Tá? Mas aqui eu usei duas palavras, com fome. Ou seja, uma locução adjetiva. Certo? Então, quando eu tenho locução, a gente vai ver, a gente já viu locução adjetiva, está vendo locução verbal hoje, vai ter locução adverbial, tá? Vai ter locução de várias outras classes de palavras, mas a função dela é exatamente a mesma, é desempenhar a função daquela classe de palavras. Então, por exemplo, se eu estou falando que eu tenho aqui, peraí, se eu estou falando que eu tenho uma locução adjetiva, significa que são duas ou mais palavras, né? Eu já expliquei isso, só para retomar. Palavras, né? Exercendo a função de adjetivo, tá? Se eu estou falando de uma locução verbal, o que quer dizer isso? São duas ou mais palavras, não é? Que exercem a função do verbo, tá bom? É só isso, é só um nome, né, que é um pouquinho aí, pode assustar, tá bom? Mas não tem razão para assustar. Locução verbal, duas palavrinhas, duas ou mais, que exerce a função do verbo. E a gente vai ver quais são essas duas palavrinhas, tá? No caso do verbo, olha só que interessante. Eu tenho a junção aqui de um verbo auxiliar, tá? Mais um verbo principal, que carrega o sentido daquele verbo, tá? Então, olha só. Somos castigados pelos nossos erros. Então, ó, eu tenho uma locução verbal aqui. Por quê? Eu estou usando dois verbos, certo? Para exprimir uma ideia. Somos castigados, tá? Eu usei um verbo auxiliar e o verbo principal, que contém a ideia, tá? Somos castigados pelos nossos erros. Ou seja, eu estou usando dois verbos para exprimir, né, a ideia de um verbo. Tá? Tenho estudado muito essa semana. Tá? Então, eu tenho estudado. Ó, o tenho é um verbo e estudado também. Certo? Então, eu juntando os dois, eu tenho uma locução verbal. Ou seja, um verbo auxiliar, que é o tenho, e o verbo principal, que carrega o sentido. Tá? Tenho estudado muito essa semana. Um mecânico estava consertando o carro. Tá? Só para vocês entenderem, olha só que interessante. Ó.
nós brasileiros, a gente tem uma preferência por usar locuções verbais ao invés do verbo conjugado. Olha só, ó, se eu disser o mecânico estava consertando o carro, né, quando eu cheguei, tá? Uma frase comum que a gente diz todo dia, tá? O mecânico estava consertando. Ó, eu tenho estava, que é o verbo auxiliar, e consertando. Quer dizer, isso aqui é uma locução verbal, tá? Por que, Guilherme, uma locução verbal? Normalmente, a ideia da locução verbal, em 99% dos casos, eu consigo exprimir com o verbo conjugado, com um verbo só. Igual no caso dos adjetivos, né? Com fome, faminto, não é? À noite, o jornal da manhã, quer dizer, o jornal matutino. Então eu uso da manhã, não é, para exprimir uma ideia que normalmente eu consigo exprimir com uma só. Não é diferente com os verbos, tá? O mecânico. Qual que é o equivalente disso? Consertava o carro quando eu cheguei. Certo? Ou seja, olha só, aqui eu usei um verbo só. E eu disse a mesma coisa. A frase é a mesma, o sentido é o mesmo. Só que nós brasileiros temos o hábito de usar a locução verbal com dois verbos do que usar um verbo só. Quer outro exemplo? Ó, amanhã vai chover. Usei dois verbos. Ó, verbo ir e verbo chover. Certo? Ó, amanhã vai chover. Aqui é a locução verbal, dois verbos, o vai e o chover. Como que eu poderia dizer isso aqui usando um verbo só? Amanhã, o quê? Choverá. É a mesmíssima coisa. Ah, Guilherme, então quer dizer que a locução verbal está errada e usar um verbo só está certo? De jeito nenhum. As duas formas são aceitas pela norma culta. Tá bom? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Aqui a gente está usando duas palavras. Tá? E aqui a gente usa uma só. Aqui eu conjugo o verbo principal que carrega o sentido. Ó, consertava. Aqui eu estou conjugando o verbo auxiliar. Tá? E usando um negocinho que chama forma nominal, que a gente vai estudar também daqui a pouquinho. Mas não se apressem, tá bom? Aqui eu tenho o verbo auxiliar e o verbo que traz a ideia principal do verbo. Tá? Mas olha que interessante. Na locução verbal, quando eu vario o sujeito, os mecânicos estavam. Quem que vai mudar? O verbo auxiliar. O verbo principal não muda. Aqui já não. Quando eu uso um verbo só, né, só o verbo principal, os mecânicos consertavam. E aí já o verbo principal tem que variar em número, né? Consertavam o carro quando eu cheguei. Certo? Amanhã vai chover, amanhã choverá. Certo? Então, gente, é só para vocês entenderem que na maioria das locuções verbais eu consigo escrever com um verbo só. Tá? É que a gente gosta, não é, de usar a forma da locução verbal com dois verbos, né, em lugar do verbo principal sozinho conjugado. A gente gosta de conjugar o verbo auxiliar. A gente não tem muito costume de conjugar o verbo principal. Tá certo? Tenho estudado muito, o mecânico estava consertando, tal, né? Olha lá, ó, o secretário vai anunciar. Eu poderia escrever anunciará, conjugando o verbo principal. Mas não, eu quis usar verbo auxiliar e verbo principal. Eu quis usar com dois verbos. Então o secretário vai anunciar. Tá? Ninguém havia terminado a tarefa. Certo? Aqui a gente vai estudar isso. Esse ninguém havia terminado, né? Ele está num tempo aqui que a gente já vai estudar, certo? Que eu poderia escrever ele assim, ó, ninguém terminara a tarefa. A gente vai ver que tempo é esse. Alguém sabe que modo e tempo é esse daqui? Quem sabe o nome?
Nós vamos ver, tá? É a mesma coisa, ó. Ninguém havia terminado, eu disse, em locução verbal, tá? E se eu quisesse dizer em um verbo só, seria dessa forma que eu diria, tá bom? Bom, então, gente, eu vou fazer esse exercício aqui com vocês, tá? Identifique e classifique os verbos, locuções verbais nas orações abaixo, tá? Eu vou esperar aqui um minutinho, tá? Para vocês tentarem fazer aí, certo? Só um minutinho. Tentem fazer. Então, o que é para fazer? É para tentar identificar nessas frases, cadê? Acha o verbo. Tá? Só isso. Acha o verbo aqui para mim. Cadê o verbo da frase A? Os ladrões roubaram 3 casas nesta rua. Vou fingir que tá ao vivo aqui. Eu vou esperar um pouquinho vocês. Vocês pensarem. Então, ó, na letra A, o que a gente tem que fazer? Bom, é muito fácil. Eu tenho que identificar uma palavra que está exprimindo uma ação, ou atribuindo uma característica ao sujeito, né, o verbo de estado, ou descrevendo um fenômeno da natureza, uma ação da natureza, tá? Vamos ver. Os ladrões roubaram 3 casas. Gente, cadê a ação dessa frase? Roubaram, né? Então eu achei o verbo. Roubaram. Roubaram é o verbo dessa frase, tá? Guilherme, eu tenho mais alguma palavra aqui que está exprimindo ação? Não. Os ladrões, os é artigo, né? Vamos analisar cada uma, né? Aquela análise morfológica, palavrinha por palavrinha, né? Os é artigo, ladrões é substantivo, roubar é o verbo, 3 é numeral, casas é outro substantivo, nesta é um pronome, a gente vai estudar, um pronome demonstrativo, e rua é outro substantivo, tá certo? Letra B, eu não acredito nisso. Qual que é a ação dessa frase? Vamos por parte. Eu é pronome, não é? Não é um advérbio, a gente vai estudar. Acredito é a ação da frase, não é? Eu não acredito. É a única palavra aqui que exprime ação, certo? É a ação. É o verbo acreditar. Então, em cima eu tenho o verbo roubar. Aqui embaixo eu tenho o verbo acreditar na letra B, tá? Essa aqui eu quero ver, hein? Letra C. Sarita era alegre, expansiva. Primeira coisa, eu tenho uma ação acontecendo aqui? Sim ou não? Não tenho, né? Não tenho nenhuma ação acontecendo aqui, tá? O que eu tenho? Eu tenho aqui um substantivo, que nessa frase está exercendo a função de um sujeito, tá? E eu tenho um verbo ligando o sujeito nas suas características. Alegre e expansiva são adjetivos, não são? Beleza? Ó, alegre e expansiva. Ou seja, eu estou usando aqui o verbo ser, ela era alegre, tá? É o verbo ser, para atribuir uma característica ao sujeito. Ou ligar os substantivos nos seus adjetivos, certo? Ou seja, se eu estou usando ele para ligar o substantivo no adjetivo, o que ele é? Ele é um verbo de ligação ou um verbo de estado. Se você parar para observar, não tem nenhuma ação acontecendo na letra C. Ao contrário da B e da A, que eu tenho verbos de ação. Roubar e acreditar são verbos de ação, tá? Ô Guilherme, mas a letra B, eu não acredito, isso é uma ação? Acreditar é uma ação? Bom, é só você pensar. Você está atribuindo uma característica ao eu? Se você não estiver atribuindo uma característica ao sujeito, né, ou pronome ou substantivo, é um verbo de ação. Você pode pensar dessa forma, tá? É uma forma de você, às vezes, por exemplo, você tem verbos igual acreditar, o verbo pensar. Você vai falar, poxa vida, mas isso é uma ação? Será que é uma ação? Se não for ação, ele vai estar atribuindo uma característica, não tem jeito. Ou é um ou é outro. Ou ele é uma ação, ou ele vai estar atribuindo uma característica ao sujeito. Tá? Não tem erro. Beleza? Então, é acreditar. Será que é um verbo de ação ou de estado? O que o verbo de estado faz? Atribui um estado ao sujeito, uma característica. Não é? Eu não acredito nisso.
Será que ele está atribuindo uma característica? Não, que característica? Certo? Por isso acreditar é um verbo de ação. Neste caso. Tá bom? Tudo, a análise aqui se é ação ou estado, é óbvio que isso é uma análise relativa. Nenhum verbo, claro, alguns sim, mas por exemplo, tem alguns verbos que eles são de ação numa frase, tá? E de ligação de estado na outra frase. Eu dei o exemplo, quer ver? Olha que interessante esse exemplo, ó. Verbo andar. Você vai pegar, poxa, andar é o verbo de ação, não é? Eu ando 5 km por dia, certo? Poxa, tá, aqui a ação tá clara, eu ando. Agora, é diferente de eu dizer assim, ó. A Aline anda muito preocupada, certo? O que eu tô... Ó, então eu tenho aqui o verbo de ação, né? E aqui eu tenho o verbo também. Será que ele é de ação? Ó, eu estou atribuindo, olha aqui a característica. A característica para Aline, não é isso? Ó, Aline, a característica dela é o preocupada, não é? Então se eu pudesse colocar... Nossa, deixa eu ver se eu acho aqui, hein? Achei. Vamos ver se tem aqui uma flechinha legal. Ó, essa aqui é show de bola, ó. Olha lá. Se eu pudesse então colocar aqui uma flechinha, o que eu faria? Eu faria o seguinte. Deixa eu baixar mais aqui para ficar... Ó, esse adjetivo se refere a esse... Nossa, que flechinha horrível, hein? Aí, melhorou. Esse adjetivo se refere a esse substantivo. Ó, preocupada, quem é que está preocupada? A Aline, certo? Esse adjetivo está concordando em gênero e número com a Aline. Lembra lá? O adjetivo não concorda em gênero e número com o substantivo, certo? Qual que é a palavra que está ligando os dois? O verbo. O verbo de ligação ou de estado. Ele não é um verbo de ação. Eu não estou falando que ela está andando. Eu estou falando que ela está preocupada. Beleza? Deu para entender a diferença? Então olha só que interessante. Eu tenho que o verbo andar, um exemplo, né? Eu tenho que o verbo andar pode ser, em alguns casos, de ação e pode ser, em outros, um verbo de estado ou de ligação, que é a mesma coisa. Estado, porque ele está atribuindo um estado a ela. Qual é o estado dela? Preocupada, né? De ligação, ele está ligando o sujeito, não é? Ou o substantivo, dependendo do tipo de análise que eu estou fazendo. Para nós aqui, por enquanto, vai nos interessar a análise morfológica, tá? Então, o substantivo aqui está ligando com o seu adjetivo, com a sua característica. Tá certo? Então, aqui na letra C, eu tenho o verbo era, né? O verbo ser, tá? Que é um verbo de ligação. Na letra D, nesses meses chove muito aqui, eu tenho aqui, não é? Cadê a ação dessa frase? Cadê o verbo dessa frase? Eu tenho aqui que é o chove, né? E ele é um fenômeno da natureza, tá? Nesses meses chove muito aqui. É o fenômeno da natureza, certo? Agora aqui, olha que interessante. Não está acontecendo nada, certo? Vamos tentar achar o verbo aqui? O verbo ou a locução verbal? Qual que é a locução verbal aqui? Está acontecendo. É uma locução verbal. Tá? Eu tenho o verbo auxiliar está e o verbo que carrega a ideia principal, né? Está acontecendo. Tá? Então eu tenho uma locução verbal. Está acontecendo. Talvez Márcio não venha. Olha a ação da frase. Venha. Tá? Então eu tenho aqui, não é, a ação da frase sendo exprimida pelo verbo vir, né? Talvez ele não venha. Ele ainda não tinha feito a tarefa, né? De novo eu tenho uma locução verbal aqui, né? Ele ainda não tinha feito. Eu tenho um verbo auxiliar
tá? E o verbo principal que exprime a ação, exprime a ideia do verbo, tá? Nesse caso aqui, só para você entender, nesse caso da G, ó, ele ainda não tinha feito a tarefa. Deixa eu apagar minha flechinha maravilhosa, né? Ele, como é que é? Ainda? Ele ainda não tinha feito a tarefa. Tá? Se eu quisesse dizer isso um verbo só, ele ainda não fizera a tarefa. Tá? Chama pretérito mais que perfeito, né, do indicativo, a gente vai estudar, tá? Ou seja, esse tinha feito e o fizera é rigorosamente a mesma coisa, tá? Só que aqui eu estou exprimindo essa ideia por dois verbos, um verbo auxiliar e o verbo principal, que é o verbo fazer, né? Ou aqui, tá? Usando só o verbo fazer, que é o verbo principal mesmo, né? E aí eu conjugo ele, tá? Aqui eu não estou conjugando, tá? Tanto que se eu mudar aqui para plural, eles ainda não tinham. Eu só vou mudar o verbo auxiliar, eu não mexo no verbo principal, tá? Então, numa locução verbal, você só vai variar o verbo auxiliar. O verbo principal que carrega a ideia não vai variar, tá? Aqui não, ó. Tá? Se eu mudar aqui, eles ainda não fizeram a tarefa. Certo? Bom, deixa eu ver aqui. Ele ainda não tinha feito, tá? Vá agora, Luiz. Qual que é a ação dessa frase? Dá um tempinho pra vocês pensarem, né? Pra não falar que eu tô acelerado. O verbo aqui, né, gente, é o vá. O verbo ir. Eu estou dando uma ordem. Vá. Beleza? A gente vai estudar isso também. Ele está num modo aqui que é o modo imperativo. É o modo de uma ordem. Vá, faça. Não é? Vá agora, Luiz. Beleza? Então, ó, verbo ir. Eu tenho ele aqui conjugado, né? Vá agora, Luiz. Agora é um advérbio, Luiz é um substantivo. Então, a ação da frase está no vá, tá? Prometi que o ajudaria. E agora, hein? Vamos pensar aqui. Qual verbo ou quais verbos eu tenho aqui? Eu tô fingindo que vocês estão todos aqui, viu? Então, ó, vamos lá. Prometi que o ajudaria. Quer dizer, eu tenho dois verbos aqui, concorda? Ó, prometi é uma ação. Né? Eu prometi é a ação. Mas eu tenho outra, que o ajudaria. Ajudar é outro verbo, é outra ação. Certo? Então eu tenho dois verbos aqui. Não tem problema, tá? Na verdade, é até muito raro a gente encontrar uma frase, não é, na nossa língua viva, uma construção que a gente faça, um texto que a gente lê, que contém uma frase que só tem um verbo. É muito difícil isso acontecer, tá? Porque a gente vai encadeando as ideias, certo? E a gente vai colocando os verbos ali, como a gente viu no caso dos substantivos também, né? É muito difícil a gente usar uma frase que só tenha um substantivo, né? Um adjetivo, tá? Então, essas frases aqui são só exemplos, né? A partir do momento que a gente aprende a identificar os verbos, a gente vai ver que, na verdade, a língua é feita de estruturas muito mais complexas do que isso daqui, tá? Então, obviamente, eu posso, e normalmente eu tenho, mais de um verbo na frase. Muito mais de um verbo, tá? Então, prometi que eu ajudaria. Eu tenho dois, prometi e ajudaria, tá? A carta foi lida por todos. De novo, eu tenho uma locução verbal aqui, tá? A carta foi, então o verbo é ser, né? E o verbo ler. A carta foi lida por todos. Então, de novo, eu tenho o verbo auxiliar, né? O verbo ser. E o ler aqui, que é o verbo principal, tá? Formando aqui uma locução verbal. Tá bom? Então, a locução verbal é foi lida, tá?
Então, gente, tentem depois fazer. Eu tenho alguns exercícios que eu vou passar para vocês, tá? Eu vou deixar essas frases aqui para vocês organizarem, tá? Para vocês fazerem, tá? Na verdade, deixa eu só ver uma coisa. Eu acho que eu vou fazer junto com vocês, tá? Porque aí, se vocês tiverem alguma dúvida de alguma explicação que eu dei aqui agora, tá? Vocês já me tragam na quarta-feira, beleza? Que é a nossa próxima aula do dia 6, certo? E aí a gente sana essas dúvidas aí todas, tá bom? Então vamos lá, ó. Ele não vai terminar a prova, tá? Vamos achar então a locução verbal aqui ou o verbo, tá? Acho que agora vocês já estão craques nisso aí, vamos tentar. Quem disse vai terminar, acertou, tá? Às vezes eu não estou dando o mesmo tempo que no ao vivo, vocês dão um pause aí no vídeo, né? E tenta fazer o exercício, tá? É só pra gente não perder muito tempo. Então, ó, a locução verbal aqui, ó, vai terminar. Eu tenho um verbo auxiliar, o verbo ir, né? E o verbo terminar, tá? Eles estão em locução verbal aqui, o verbo auxiliar e o verbo principal, tá? Letra L. Os trabalhadores andam tristes com a situação. O que isso significa? Tá? Eu tenho uma ação. Vamos primeiro pensar. Cadê o verbo? Primeira coisa. Vocês vão ver, gente, que mais pra frente, o próximo assunto, provavelmente... O próximo não, mas depois, que vão ser os advérbios, a gente vai precisar aprender a identificar o verbo muito rápido. Por quê? Os advérbios se relacionam diretamente com os verbos. Então, se eu não sei identificar verbo, eu também não sei identificar advérbio. Então, a gente tem que... Vai ser a pergunta que vocês mais vão ouvir, é essa, né? Cadê o verbo? Então, vocês precisam ficar craques nisso. Por isso que eu estou fazendo esse exercício com vocês, tá bom? Então, ó, os trabalhadores andam tristes. Deem pausa aí, senão eu já vou falar a resposta, tá? Então, ó, os trabalhadores andam tristes. O verbo, gente, aqui, ó, andam, é aquele exemplo que eu dei do verbo andar. E nesse caso, ele é de ação ou de estado? Dê pausa aí. É de estado, tá? Por que de estado? Olha aqui a característica dos trabalhadores. Os trabalhadores não é o substantivo, né? Tristes não é o adjetivo que caracteriza eles, tá? Cadê a palavrinha que está ligando, né, o substantivo aqui, que está exercendo a função do sujeito sintaticamente, tá? Qual a sua característica? É o verbo andar, tá? Eu não estou falando que eles estão andando pelas ruas, certo? Eu estou falando que eles estão tristes, ultimamente, com essa situação, tá? Então, o andam aqui é um verbo de ligação, estado, tá? Tornaram-se muito violentos. Cadê a ação aqui? Ou cadê o verbo? Primeiro, né? Vamos achar o verbo. De novo, eu não tenho ação aqui, tá? Eu tenho aqui um verbo de ligação, certo? Tornaram-se muito violentos. Olha, eu tenho a característica, certo? Aqui é um conceito da sintaxe, né? Tornaram. Certo? Que, de novo, né? Aqui subentende-se que são eles, né? Que a única palavra que pode conjugar esse verbo, eu não posso pôr eu tornaram-se, né? Não posso pôr nós tornaram-se. A única palavra que dá para conjugar corretamente esse verbo é eles. Então, eles tornaram-se muito violentos. Então, quer dizer, eu tenho a característica aqui que está sendo atribuída a um sujeito. Só que esse sujeito está oculto, não tem problema, tá? Nessa frase aqui, ele está oculto, ele só não apareceu, mas eu sei que é essa palavra, eles, certo? Então, violentos, né? Eu vou puxar aquela flechinha de novo, né? Aquela linda flechinha. Cadê ela? Tá aqui, ó. Certo? Então, ó, vou virar ela de novo. Então, quer dizer, eu tenho que violentos, né? Está caracterizando o pronome, tá? Que está no lugar de um substantivo. Eu poderia colocar André e Paulo, dois substantivos, não é? Mas eu coloquei um pronome que tem a função de um substantivo.
conforme a gente vai estudar. Então eu tenho aqui o violentos caracterizando o pronome, tá? Eles, certo? Qual que é a palavrinha que está sendo usada de ponte para isso? Tornar-se. Tornar-se. Eles tornaram-se, que é um verbo, tá? Esse verbo ele é um verbo de ligação. Ele está juntando o sujeito, né, ou o pronome, à sua característica. Beleza? Não tem nenhuma ação acontecendo aqui. Naquele dia choveu mais que o previsto. Bom, aqui já está fácil, né? Se você não quer a resposta ainda, dê pause. Naquele dia choveu mais do que o previsto. Quer dizer, cadê a ação dessa frase, gente? Cadê qual que é a palavra que está exprimindo a ação aqui? Choveu. Não é isso? Ou seja, é um fenômeno da natureza. Tá? Então, naquele dia, essa ação aqui foi praticada. Choveu, nevou, anoiteceu, ventou, né? Vocês devem ter visto, passou na televisão aquilo que a gente comentou aqui de Franca, né? Sobre aquela coluna de vento, coluna de poeira, né? Que normalmente a gente só via em desertos, mas dada algumas práticas de agricultura aqui da região, a gente viu na nossa região também. Né? Batatais, Franca, um pouco de Ribeirão Preto, e agora ela está alastrando lá pro Mato Grosso, não é isso? Então, quer dizer, ventou, né? É um fenômeno da natureza, tá? A gente pode dizer que ultimamente está chovendo menos do que o previsto, tá? Então, naquela época choveu menos do que o previsto, tá? Ana permaneceu calada após a briga. Então, olha, se você não quer a resposta, dê pause agora. Permanecer, quer dizer, ela permaneceu. Eu tenho alguma ação acontecendo aqui, gente? Não. Mas eu tenho aqui... eu estou atribuindo uma característica a Ana, que é o substantivo, e nesse caso é o sujeito? Sim. Qual que é a característica? Calada. Certo? Calada é a característica da Ana. Beleza? Então quer dizer que o permaneceu aqui, ele está servindo para eu ligar o substantivo morfologicamente, que exerce a função de sujeito aqui, tá bom? Então, permanecer está ligando a Ana à sua característica, que é o calada. Portanto, eu não tenho nenhuma ação acontecendo aqui. Ela ficou calada, tá? Ou seja, eu estou atribuindo uma característica para a Ana. Beleza? Por meio de um verbo. Esse verbo está ligando. Ele está atribuindo um estado para a Ana, que é calada. Uma característica para a Ana. Ele não está exprimindo nenhuma ação aqui. Por isso ele não é um verbo de ação. Ele é um verbo de estado ou de ligação, que é a mesma coisa. Certo? Vamos lá. Mas eu não conseguiria ajudar. Certo? Eu tenho, se você não quer a resposta, dê pause agora. Mas eu não conseguiria ajudar. Eu tenho aqui dois verbos, né? Conseguir e ajudar. Beleza? Dois verbinhos aqui. Letra Q. Tenho tentado o meu melhor. Certo? Se você quer pensar mais um pouco, dê pause agora. Tenho tentado o meu melhor. Ó, eu tenho um verbo auxiliar e tenho o verbo principal. Tenho tentado. Certo? Eu tento o meu melhor. Certo? O que eu tenho aqui? Uma locução verbal. Tenho tentado. Show? R. Cláudia pensou muito antes de dizer aquilo. Dê pausa aí para você pensar um pouco também. Enquanto eu bebo uma água. Vamos analisar essa, que essa é legal. Ó, Cláudia. Agora eu já posso aposentar minha flechinha. Então, ó. O acentinho aqui, né? Porque é uma paroxítona terminada em tom crescente, né? Todo mundo lembra disso, eu tenho certeza. Cláudia pensou muito antes de dizer aquilo. Tá?
Bom, então vamos aos verbos aqui. Vamos identificar os verbos, certo? Primeiro verbo, cadê? Já achou? Se não achou, dê pause e tente novamente. Pensou, não é? Eu tenho aqui o verbo pensar. Ela praticou essa ação. Beleza? Cláudia pensou muito. Eu tenho outro, não tenho? Cadê? Você achou? Se você não achou, mais um tempinho aí para você pensar, dê pause. Dizer, não é, gente? Dizer aquilo. É outra ação. Então, nessa frase eu tenho duas ações. Pensar e dizer. Guilherme, é comum, igual eu falei, né? É muito mais comum do que frases com um verbo só, tá? Porque a nossa língua é complexa, o nosso pensamento é complexo, tá? Então, a gente formula frases grandes, não é? Períodos grandes, não é? Tanto na fala quanto na escrita. Então, é natural que naquela frase a gente tenha um verbo, dois verbos, 3, 4, 5 verbos, enfim, tá? Então aqui eu tenho pensar e dizer, beleza? E ninguém estava se sentindo bem. Essa é um caso interessante também, tá? Pense um pouco sobre ela aí. Eu vou escrever ela aqui pra gente. Enquanto eu escrevo, você vai pensando. Eu vou pôr minha flechinha de novo. Aquela bela flechinha. Ah, eu esqueci do bem. E aí, conseguiu? Ó. Vamos virar ela pra cá, né? Já pela flechinha, então você já deve saber o que eu tô, não é? Pensando, certo? Eu vou até mudar, eu vou até pôr assim, ó, para vocês entenderem, tá? Ninguém estava bem, tá? Guilherme, aliás, eu vou perguntar para vocês, tem alguma ação acontecendo aqui? Não, né? Eu tenho aqui um verbo que ele é de ligação. Porque eu não tenho ação aqui. E qual que é a característica, ó? Certo? Ô Guilherme, mas como assim o ninguém? Aqui, gente, é o seguinte, o ninguém, a gente vai estudar ele ainda, ele é um pronome, tá? Ele é o que a gente chama de pronome indefinido, é a mesma coisa que alguém, tá? Ninguém, outro, certo? O ninguém aqui, ele é um pronome, e os pronomes podem, então, exercer função de sujeito, tá bom? Pronome substantivo só, tá? Então aqui o ninguém, ele é um pronome indefinido. Mas, ô Guilherme, como assim ele é sujeito? Né? Não tem nenhuma pessoa aí. Quando a gente está fazendo esse tipo de análise, galera, a gente não tem que se ater ao significado da palavra, tá? Não é uma classificação semântica do significado, e sim da função que aquela classe de palavras está exercendo, tá bom? Se eu tivesse aqui, por exemplo, ninguém chutou a bola ao gol, certo? Se eu perguntasse a vocês quem é o sujeito, ou seja, quem chutou essa bola, a resposta ainda seria ninguém. Tá? Na análise sintática, o ninguém praticou essa ação de chutar. Mesmo que semanticamente ninguém signifique nenhuma pessoa, tá? Mas aqui, para a nossa análise, ele seria o sujeito dessa frase. Tá bom? Seria a mesma coisa de eu escrever alguém chutou. Quem chutou? Alguém. Quem chutou? Ninguém. Então, ninguém aqui seria o sujeito. Se você tivesse no exercício que você tivesse que identificar o sujeito, você diria que o sujeito dessa frase é o ninguém. Tá bom? Ninguém chutou a bola ao gol. Beleza? Porque ninguém é um pronome indefinido. Certo? Bom, gente, deixa eu ver. Bom, tá, a gente tá quase acabando a aula, tá? Falta um pouquinho ainda. Eu vou fazer uma introdução a esse tema aqui, tá? Mas a gente vai estudá-lo melhor na aula que vem, tá bom? Eu não vou me aprofundar muito nisso aqui agora, tá?
Só para contextualizar, então, nós vimos... Desculpa, eu não vou voltar tudo não. Nós vimos o seguinte, né? Que os verbos, só fazendo uma pequena revisão, eles variam, ou seja, eles flexionam em, nós vimos lá, modos, em modo e tempo, que é o que a gente vai ver agora. Eles flexionam em modo e tempo e também em pessoa e número. Tá? Eu posso pôr aqui juntinho, tá? Eles flexionam em modo e tempo, que é o que a gente vai ver, e pessoa e número, que a gente já deu uma olhada, mas a gente vai ver como é que isso funciona dentro do modo e tempo, tá? Então, o que a gente vai ver aqui? A flexão do tempo, primeiro em modo. Como assim modo? Dependendo do que eu quero dizer, na intenção do que eu quero dizer, eu posso usar, existem 3 modos verbais, certo? Que é o que a gente vai ver agora, tá? Os tempos ficam dentro dos modos, ou seja, quando eu estou falando de um modo específico, certo? Eu tenho os tempos daquele modo específicos, tá? Então, só para a gente entender, no modo eu tenho 3, ou seja, eu tenho 3 modos para flexionar os verbos. 3 modos. Eu posso usar um modo para eu exprimir uma certeza, tá? Eu posso usar um modo verbal para exprimir uma dúvida ou uma possibilidade, tá? Ou eu posso usar um modo verbal para dar uma ordem ou um conselho, tá? Os modos verbais. Dentro desses modos aqui, cada um tem um nome, tá? Cada um tem um nome. A gente vai ver daqui a pouco, tá? Ou seja, a gente usa os 3 modos todos os dias. A gente usa os modos para exprimir certezas, para exprimir dúvidas ou possibilidades, ou uma ordem ou um conselho. Quer ver só? Se eu disser assim para vocês, gente, vocês estudaram a matéria? O que vocês vão me responder? Às vezes mentindo ou falando a verdade. Vocês vão responder assim: nós estudamos a matéria. Olha o verbo aqui. Estudamos. Esse é o verbo dessa frase, tá? Só tenho 3 possibilidades de modo. Nessa frase, vocês estão exprimindo um modo que exprime uma certeza, uma dúvida ou possibilidade, ou uma ordem ou um conselho. Se não quiser a resposta, dê pause para você pensar mais um pouquinho. É uma certeza, não é? Nós estudamos a matéria. Certeza. Tá? É uma coisa incontestável, é certeza. Mesma coisa se eu disser assim para vocês, ó. Nós estudar. Oh, meu Deus do céu, esse teclado tá me dando um baile. Estudaremos pronomes. Tá? Olha só. Olhando esses 3 modos aqui, ó. Deixa eu grifar aqui. Ó, olhando esses 3 modos, qual modo vocês acham que esse verbo tá? Estudaremos. Se não quer a resposta, dê pause. Certeza de novo, não é isso? Eu estou dizendo, nós estudaremos pronomes. É uma certeza. Tá no futuro, não tá? Mas é uma certeza. Eu estou dando a certeza para vocês. Nós estudaremos. Certo? Olha como é diferente se eu disser assim, ó. Chegou lá, né, no concurso, você viu o gabarito, né? Mais ou menos. Aí o que você vai me falar? Ô, professor, se eu tivesse estudado mais, tá? Olha o verbo dessa frase. Tivesse estudado. Tá? Eu vou facilitar. Eu vou escrever em um verbo só. Se eu estudasse mais, tá?
Só para manter a sequência aqui do estudar, tá? Eu vou pintar os de certeza de verde, certo? Pra gente já ir... Ó. Se eu estudasse mais... O que é isso? É uma certeza? Não. Não é uma certeza. É o quê? Uma possibilidade. Aqui nós já estamos em outro modo. O modo das dúvidas ou possibilidades. Então eu vou pintar isso aqui de amarelo. Tá? Quer outro exemplo? Ó. Quando eu viajar... Não, vou usar o mesmo verbo. Quando eu estudar mais... Certo? Eu passo no concurso. Tá? Ó, quando eu estudar. Quando eu estudar. É uma certeza que eu vou estudar? Não. Não é uma certeza. É uma possibilidade. Quando eu estudar. Certo? Então, esse verbo aqui, ele também está no modo da dúvida. Eu só tenho esses três. Eu só posso exprimir com os verbos uma certeza, uma dúvida, possibilidade, ou uma ordem ou conselho. Certo? Você vai chegar para mim e vai falar: ô professor, quando eu estudar mais, eu passo no concurso. Aí o que eu vou falar para você? Estude. Estude mais, então. Ou então eu vou dizer: estude mais pronomes e verbos. Vamos analisar. É uma certeza? Estude? Não. Não sei se você vai estudar. É uma possibilidade? Não. É uma ordem ou um conselho. Certo, galera? Deixa eu pegar outra cor aqui, peraí. Ó, pegar esse azulzinho aqui. Estude. Professor, mas eu não estou conseguindo aprender. O que eu vou falar para você? Faça mais exercícios. Olha o verbo. Fazer, faça. O que é? É uma certeza? Não. É uma dúvida, uma possibilidade? Também não. É uma ordem ou um conselho. Qual que é o meu conselho para você? Faça. Faça mais exercícios. Vou diminuir aqui agora para a gente ver isso em perspectiva. Ó, a gente já viu aqui os 3 modos verbais. Tá? É claro que não é tão simples assim. Mas a ideia, se você entender isso daqui, ó, que eu tenho verbos, então, que estão no modo da certeza. Ó, eu usei o mesmo verbo. Só aqui que eu mudei. Tá? Só aqui que eu mudei. Mas ó, o mesmo verbo variou de modo. Ele saiu do modo da certeza, ele foi para o modo da dúvida e veio para o modo da ordem. Entenderam o conceito de flexionar? Quer dizer, eu flexionei o verbo estudar em modo. Certo? No modo da certeza, no modo da dúvida ou possibilidade, ou no modo da ordem ou conselho. Tá certo? Guilherme, isso aí tá muito fácil. Tá mesmo. O que você precisa saber? Que a gramática não chama modo da certeza, modo da dúvida ou modo da ordem. Poderia? Também acho que poderia. Só que ela dá uns nomes diferentes para isso aqui. Mas se você entendeu a ideia, basta você associar com os nomes. E quais são os nomes? Tá aqui. O modo da certeza, que eu expliquei para vocês, é o modo que a gente chama de indicativo. Certo? Ele indica uma certeza. Ele é o modo da certeza. Tá? Tá vendo essa interrogação aqui? É o da dúvida ou da possibilidade. Como é que a nossa gramática chama ele? De modo subjuntivo. Certo? Modo subjuntivo é o modo aquele que a gente viu. Modo da dúvida ou possibilidade. Guilherme, o que quer dizer isso? Quer dizer que esses de verde estão no modo indicativo. Esses de amarelo estão no modo subjuntivo. Ou seja, o da dúvida da possibilidade. Tá? Só sobrou esse reizinho maravilhoso aqui, né? Gordinho. Não é?
que nos lembra o imperador. Ou seja, é o modo imperativo, que é o da ordem. Olha a cara de mandão desse reizinho nosso aqui. Olha que bonitinho. Ele tá bravo. Porque ele é um imperador que dá ordens. Tá bom? Então, para marcar o imperativo, a gente pode lembrar da carinha linda desse nosso amiguinho. Do nosso imperadorzinho aqui. Tá? Esse aqui é o imperador que conjuga os verbos no modo imperativo. Estude, faça, leia, me traga as dúvidas. Tragam-me as dúvidas. Isso é uma ordem, é um conselho. Certo? Do modo imperativo. Beleza? Na aula que vem, nós vamos entrar detalhadamente em cada modo. Vocês vão ver que é tranquilo. Modo indicativo, que é o da certeza. Modo subjuntivo, que é o da dúvida ou da possibilidade. E o imperativo, que é o nosso imperadorzinho lindo, que é o da ordem, conselho. Fechado? E aí, como eu disse para vocês, o tempo está subordinado ao modo. Ou seja, quando eu estou falando do modo indicativo, eu tenho os tempos do modo indicativo. Quando eu estou falando do modo subjuntivo, eu tenho tempos do modo subjuntivo. Tá? E quando eu estou falando do modo imperativo, eu também tenho tempos diferentes dos outros dois modos. Tá? Mas isso tudo nós vamos ver na aula que vem. Tá bom? Só para dar um gostinho aqui para vocês, tá? Os modos do modo indicativo, esses são os tempos aqui, que eu vou explicar detalhadamente na nossa aula de quarta-feira, que eu espero que já dê para ser ao vivo, tá bom? Revejam aqueles exercícios, tá? Esses aqui de fixação, beleza? Tentem refazê-los, procurem mais exercícios sobre verbos, de identificar verbos, beleza? Que aí, na aula que vem, eu vou tirar as dúvidas e a gente vai iniciar a flexão em modo. Tá bom? Gente, um grande abraço. Até a aula que vem, até quarta-feira, tá? Tragam as dúvidas para mim, que aí na quarta-feira eu vou tirá-las todas. Certo? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp se já tiver voltado. Mas já vai ter voltado sim, se Deus quiser. Tá bom? Estou à disposição de vocês, como sempre eu digo. Façam todos os exercícios, tá bom? Um grande abraço, até quarta-feira, galera. Tchau, tchau.